Imagina você passar anos sendo chamado de louco, de teórico da conspiração, de alguém que não respeita a ciência, só porque perguntou: por que isso é assim? Existe prova mesmo? Não há outra forma de ver essa história. Pois é exatamente essa sensação de milhões de pessoas hoje, em 2026. Depois de 6 anos, o que foi chamado de absurdo, de mentira, de coisa de quem não entende nada, está aparecendo em páginas oficiais, em depoimentos gravados sob juramento, em arquivos que ficaram guardados por anos. E a pergunta que não quer calar é: será que nós realmente passamos pelo maior evento de saúde do século, ou fomos parte do maior experimento social que a humanidade já viu? Seja muito bem-vindo à Linhagem TV. Hoje vamos falar sobre o que está mudando completamente a história da pandemia da Covid-19. Tudo começou quando foram divulgados mais de 520 páginas de documentos, 38 depoimentos sob juramento e os resultados de 25 audiências realizadas no Congresso dos Estados Unidos. O resultado dessa investigação de 2 anos, a confirmação de que muitas das suspeitas que foram caladas desde 2020 tinham fundamento. E o mais impressionante de tudo isso, muitos já avisavam que essas verdades iriam aparecer, inclusive nas páginas da revista The Economist, cujas capas sempre carregam símbolos que parecem prever o que está por vir. Lá no início de tudo, em 2020, qualquer um que ousasse dizer que as máscaras não tinham comprovação absoluta de eficácia, que o distanciamento de 2 metros não tinha base científica ou que havia outras formas de tratamento era imediatamente silenciado. Aqui no nosso canal mesmo tivemos que criar apelidos para não sermos bloqueados. Chamávamos a pandemia de pandemia e o vírus de cucamonga, pois qualquer menção direta era apagada, rotulada como desinformação. Vídeos eram desmonetizados, postagens desapareciam e nós éramos chamados de tudo que é nome feio. Hoje, anos depois, o próprio Anthony Fauci, que se autodenominou a maior autoridade científica do mundo naquele período, admite em depoimento que não lembra de nenhum estudo que provasse que a distância de 2 metros realmente funcionava. Pessoas foram multadas, perderam seus negócios, foram canceladas publicamente por não cumprir regras que nem mesmo quem as criou sabia explicar de onde vinham. Muitos perderam a vida, não só por causa da doença, mas por consequência de medidas que fecharam hospitais, impediram tratamentos e separaram famílias. E enquanto isso acontecia, quem comandava tudo parecia saber exatamente o que estava fazendo, ou escondendo. Os diários de Anthony Fauci, que vieram à luz recentemente, mostram uma realidade completamente diferente daquela que foi apresentada ao público. Nos bastidores, havia dúvidas, discussões e informações que nunca chegaram até nós. E ele teve todo o apoio necessário, primeiro durante o governo Trump, depois com Joe Biden, que chegou a conceder um perdão preventivo no último dia de seu mandato, antes mesmo que qualquer acusação formal fosse feita. Os números falam por si. A fortuna do casal Fauci saltou de cerca de 7,6 milhões de dólares em 2019 para mais de 15 milhões em 2026. Um crescimento impressionante justamente no período em que milhões de pessoas perderam tudo o que tinham. E não é só ele. Há documentos vazados ligados ao caso Epstein que mostram discussões desde 2015 sobre como uma pandemia global poderia gerar lucros gigantescos para quem soubesse onde investir. A ideia era simples: se você sabe quando o caos vai começar, você direciona seu dinheiro para os setores que vão crescer com ele: farmacêuticas, tecnologia de isolamento, tudo o que fosse necessário para manter o sistema funcionando enquanto o resto do mundo parava. Quando questionado em audiência, Fauci usou a 5ª emenda, o direito de não responder para não se incriminar, mais de 110 vezes. Isso não significa necessariamente culpa, mas mostra que havia muito mais a ser dito do que ele queria revelar. E hoje, quando vemos tudo isso vindo à tona, não podemos deixar de perguntar: por que tantas pessoas foram perseguidas por falar de cloroquina e ivermectina? Por que médicos foram caçados e políticos criticados por defender tratamentos que existiam há décadas e custavam pouco? A resposta que começa a aparecer é dura: esses remédios não gerariam os mesmos lucros que as vacinas recém-desenvolvidas. E o pior de tudo, o estrago já foi feito. As vidas perdidas não voltam, os empregos não retornam da noite para o dia e o prejuízo para a economia e para a saúde mental de milhões de pessoas será sentido por gerações. Agora vamos falar sobre o ponto que mais gerou discussões e conflitos desde o primeiro caso registrado: a verdadeira origem do vírus. Por anos, a história oficial dizia que tudo começou em um mercado de frutos do mar em Wuhan, na China, que o vírus teria passado de morcegos ou outros animais para os seres humanos de forma natural. Mas o relatório oficial do governo dos Estados Unidos, disponível publicamente no site covid.gov, traz uma realidade completamente diferente. Após analisar mais de 1 milhão de páginas de documentos e investigar por 2 anos, a conclusão é clara: a Covid-19 não surgiu de forma natural na natureza.
Os dados mostram que o vírus tem características que não existem em nenhum organismo conhecido até hoje, e que os primeiros casos em humanos vieram de uma única introdução, diferente de todas as pandemias anteriores, que se espalharam de forma gradual por contato com animais em diversas regiões. O local mais provável de onde ele saiu? O Instituto de Virologia de Wuhan, um laboratório de segurança máxima onde eram feitos estudos de manipulação genética, chamados de pesquisa de ganho de função, que alteram organismos para torná-los mais potentes. Os registros mostram que pesquisadores desse laboratório já estavam doentes com sintomas compatíveis com a Covid no outono de 2019, meses antes do primeiro caso ser anunciado publicamente em fevereiro de 2020. E o laboratório fica a cerca de 12 quilômetros do mercado que foi apontado como origem inicial. Tudo isso indica fortemente que houve um vazamento acidental ou intencional de dentro do próprio local de pesquisa. E essa informação não vem de teoria sem fundamento. Está em um relatório oficial publicado pela Casa Branca, com acesso livre para qualquer pessoa que queira conferir. Durante anos, quem falou sobre essa possibilidade foi tratado como alguém que espalhava boatos, que atacava a ciência ou até mesmo que fazia propaganda contra um país. Hoje, é o próprio governo americano que confirma essas informações. E o relatório vai além. Ele detalha os prejuízos dos fechamentos de escolas, que atrasaram o desenvolvimento de milhões de crianças, os gastos bilionários que não tiveram retorno e como a economia mundial foi desmantelada de forma planejada ou negligente. Muitos vão dizer que isso é apenas uma disputa política, e de fato, não podemos ignorar esse ponto. Hoje, o governo Trump apresenta essas revelações como uma forma de mostrar que está trazendo a verdade à tona, mas não podemos esquecer que a pandemia começou durante o seu primeiro mandato. Ele também teve acesso a todas essas informações na época e tomou medidas que seguiam a mesma linha de restrições que o governo posterior ampliou. O que vemos agora é, sim, uma batalha entre poderes, cada um tentando colocar a culpa no outro e se apresentar como o salvador da história. Mas isso não apaga o fato central. Houve mentiras, houve omissões e houve um conjunto de medidas que não foram baseadas em provas sólidas. A revista The Economist já sinalizava tudo isso em suas capas há muito tempo. Na edição que marcou o início das audiências no Congresso, apareciam duas seringas em destaque, um símbolo que analisamos aqui no canal com auxílio do tarô, há exatos 11 dias antes dessas notícias serem divulgadas. Na ocasião, a leitura apontou para uma revelação de segredos escondidos, um colapso de narrativas e uma virada completa no que todos acreditavam. E como podemos ver agora, foi exatamente o que aconteceu. O que estava oculto veio à luz, derrubou tudo o que foi dito e mudou o rumo de toda a história. O caso Epstein também entra nessa história como um ponto de alerta. E-mails de 2015 mostram que ele e pessoas ligadas a ele discutiam abertamente a criação de uma pandemia global como uma oportunidade de negócio. Não há provas conclusivas de que eles participaram diretamente do que aconteceu, mas o fato de o assunto ser tratado como um investimento futuro anos antes de tudo começar é algo que não pode ser ignorado pelo Parlamento Europeu, que já abriu suas próprias investigações sobre o tema. Quando olhamos para tudo isso, não é difícil entender por que tantas pessoas se sentem traídas. Nós confiamos nas autoridades, seguimos todas as regras, aceitamos perder liberdades e contatos em nome da proteção mútua. E hoje descobrimos que muitas dessas regras não passavam de suposições apresentadas como verdades absolutas. Que as máscaras foram recomendadas sem estudos que provassem seu efeito real em larga escala, que o distanciamento social foi uma regra criada sem base científica e que os tratamentos baratos foram descartados em favor de soluções que gerariam muito mais dinheiro para poucos. Hoje, quando olhamos para trás, vemos um cenário de destruição que não será consertado com apenas uma notícia ou um relatório. Pessoas perderam seus entes queridos, famílias foram separadas, negócios que existiam há gerações fecharam suas portas e milhões de crianças tiveram seu aprendizado interrompido por anos. O prejuízo psicológico também é imenso. A desconfiança nas instituições, o medo do outro, a divisão entre quem acreditava em uma coisa ou em outra, tudo isso deixou marcas profundas na sociedade. Mas essa também é uma oportunidade única de aprendizado. O que aconteceu mostra que não podemos aceitar qualquer informação como verdade só porque ela vem de uma autoridade ou de uma grande mídia. Precisamos questionar, procurar provas, comparar diferentes versões e entender que a ciência não é uma verdade absoluta e imutável. Ela é um processo de descobertas, onde dúvidas e questionamentos são fundamentais para avançar. Quem calou vozes e chamou pessoas de negacionistas na verdade atacou o próprio espírito científico, que vive da investigação e da liberdade de pensar diferente. Não podemos deixar que essa história seja esquecida ou reduzida a uma simples briga política. As investigações precisam continuar, as responsabilidades precisam ser apuradas e ninguém pode ficar acima da lei, não importa o cargo que ocupou ou o poder que teve. Os documentos que foram liberados são apenas o começo.
Há muito mais arquivos, depoimentos e provas que ainda precisam ser conhecidos por todos. E o pior erro que poderíamos cometer é deixar que tudo volte ao normal como se nada tivesse acontecido. Muitos vão tentar dizer que essas revelações são apenas boatos, que não passam de manipulação política ou que estamos atrasados para discutir o assunto. Mas a verdade não tem hora certa para aparecer, ela tem que ser dita, não importa quanto tempo passe. E ela é necessária para que possamos construir um mundo diferente, onde as decisões sejam tomadas com base em provas reais, onde a transparência seja uma regra e onde ninguém possa lucrar com o sofrimento alheio. Aqui na Linhagem TV nós sempre defendemos o direito de pensar diferente, de questionar e de buscar a verdade por trás das narrativas. Hoje, vemos que o que parecia impossível se tornou realidade, mas a luta ainda não acabou. Precisamos ficar atentos, continuar cobrando explicações e garantir que o que aconteceu na pandemia não se repita em nenhuma outra situação. Se você conhece alguém que passou por dificuldades nesse período, se perdeu alguém ou se sentiu enganado, saiba que não está sozinho. Milhões de pessoas estão descobrindo a verdade junto com você, e essa união é o que vai garantir que o erro não se repita. Compartilhe esse vídeo com quem você confia, pois quanto mais pessoas souberem o que realmente aconteceu, mais difícil será para alguém tentar manipular a história novamente. Agradecemos por você estar conosco até aqui, por ouvir e por refletir sobre tudo isso. Deixe seu comentário abaixo com o que você acha dessas revelações, o que você viveu durante a pandemia e o que espera das investigações que ainda estão por vir. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma das nossas análises sobre os fatos que estão mudando o mundo. Até o próximo vídeo, e que a verdade sempre seja o nosso maior guia.